Capítulo 1405. Bestas alteradas, parte 1. Então, depois que todos os 6 elementos se moveram livremente pelo corpo de Lilith como as correntes do oceano, ele teceu feitiços com seus vórtices sem se mover. O foco que os vários exercícios precisavam fez com que a dor cessasse. Não era muito e não duraria muito, mas pelo menos Lilith conseguiu deixar de lado a morte de Mirim por enquanto e se concentrar na tarefa que tinha em mãos. A ideia de que quem quer que tenha matado Lark tivesse acabado de dobrar a pontuação que Lilith teve que acertar o enfureceu além do que as palavras poderiam descrever. Mesmo assim, ele seguiu o conselho de Scarlet, deixando esses sentimentos ferverem sem reprimi-los. Eles estavam lá, prontos para uso, guardados com segurança em um canto de sua mente. Não sei o que você pensa, mas para mim nossa técnica parece incompleta. Como se estivéssemos perdendo a última peça do quebra-cabeça. Lilith disse, referindo-se ao seu método para refinar os vórtices em núcleos auxiliares. Acordado. É o método certo, mas falta alguma coisa. Solos assentiu. Mesmo contra Kizal, você não conseguiu estabilizá-los. Deve haver algo mais que você precisa fazer, mas não consigo descobrir o que. Mesmo Lilith suspirou interiormente. Você se importa em repetir tudo o que Faluel nos ensinou sobre dominação e magia espiritual. Inclua também o discurso de Baba Yaga. O bom domínio, o domínio incompleto ou ambos. Ambos ele respondeu enquanto Solos trazia à superfície de sua mente todas as lembranças que eles compartilhavam daqueles eventos passados. Lilith continuou repetindo-os em sua cabeça, acrescentando as memórias de suas lutas contra Vagrash e Kizal. Ele estudou como seu corpo mudava de acordo com o refinamento de seus vórtices e tentou entender isso. Então, Vadion voltou e o tirou dessa situação. Fico feliz em ver que você conseguiu tirar uma soneca. Você está se sentindo melhor agora? Ele perguntou. Sim. A honestidade de Lilith respondeu. Bom. Enquanto você descansava, eu examinei a área. Os olhos detectaram um rastro, mas não posso ter certeza até deixarmos as fronteiras de Farol da Luz. Entre pessoas poderosas, artefatos e matrizes, há muitas entradas, mesmo em modo tutorial. Scarlet disse. Eles tiraram suas respectivas asas e voaram para fora da cidade sem usar feitiços, nunca desligando a matriz de vedação de ar. Assim que chegaram ao local onde os sequestradores explodiram seus portais, Scarlet ativou o modo avançado dos olhos. As pistas ainda estão frescas e com o que Baba Yaga me ensinou, rastreá-la será muito mais fácil do que seguir Balcor. Ela disse enquanto voava novamente, mas desta vez usando magia do ar para aumentar sua velocidade. O grupo voou em grande velocidade, mas lento o suficiente para que os olhos preparassem uma emboscada e reagissem de acordo. Scarlet manteve uma ligação mental ativa com seus aliados, compartilhando apenas o que eles precisavam saber caso o inimigo conseguisse separá-los. Não me pergunte como, mas eles perceberam a nossa chegada e prepararam uma festa de boas-vindas. Scarlet parou abruptamente após meia hora de voo em alta velocidade. Já que eles estão vindo gentilmente até nós, vamos preparar alguns presentes para eles enquanto esperamos. A Scorpicore compartilhou com os outros as últimas coordenadas de seu destino e começou a tecer seu melhor conjunto de feitiços. Vadion fez o mesmo e Lilith foi além. Ele fez Solos assumir sua forma de luvas e tirou Vad de sua bainha. Contrariando sua estratégia habitual, ele deu tudo de si desde o início da luta. O uso do revigoramento vale a pena esmurrar alguém até a morte e desabafar parte da Ravalquimia sola. Desde que soube da morte de Miri ele pensou. Todas as técnicas de meditação do mundo não conseguem me manter calmo, especialmente se quem está por trás dos sequestros é a mesma pessoa que assassinou o meu povo. No entanto, não posso enfrentar tal gênio sem a cabeça fria. Preciso descontar em um de seus cúmplices. Que porra é essa? Lilith e Scarlet deixaram escapar surpresas quando os inimigos entraram no alcance de seus sentidos místicos, permitindo que os dois os examinassem adequadamente. Um deles era um Lindvorn, um dragão menor que deveria ter um longo corpo de cobra com apenas 2 braços.
No entanto, a criatura também tinha patas traseiras atarracadas e duas pequenas asas atrofiadas saindo de suas costas. Outro era um behemoth, um grifão menor. Parecia um enorme felino vermelho com uma longa juba saindo de sua espinha junto com vários longos espinhos ósseos irregulares. 2 longos chifres saíram dos ombros da besta imperador carmesim, protegendo os lados de sua cabeça. Supunha-se que os gigantes teriam tirado principalmente a parte do leão do corpo do grifão e não teriam nenhum poder de linhagem, exceto a incrível força física de Tiris. No entanto, a criatura tinha metade do corpo coberto de penas e raios prateados crepitavam ao redor de seu corpo. As outras 2 criaturas, um drake e uma esfinge feminina, eram respectivamente um dragão menor e um grifo também. Ambos mostraram características aprimoradas de seu ancestral guardião e poderes que não deveriam terça-feira. Para piorar ainda mais as coisas, cada um deles era um desperto. Tenha cuidado, todos eles cheiram a ambrosia Vladion, avisou Lit Scarlet através do link mental antes de se perder em fúria. Ver a linhagem dos guardiões ressurgindo a tal ponto em 4 criaturas, cada uma com cerca de 20 metros, 66 pés, de altura, significou que centenas de mortos-vivos foram sacrificados. Vladion sabia como a loucura de Artan funcionava e quanta energia era desperdiçada no processo. Como vocês se atrevem, vira-latas imundos, a se alimentar dos meus filhos? Dos meus irmãos? Ele rugiu enquanto avançava à frente de seus aliados. Quem diabos você pensa que é para nos julgar? Só porque não pertencemos diretamente à linhagem dos guardiões, não somos vira-latas. É por causa de pessoas como você que fomos forçados a fazer isso. Menia, o Behemoth, disse indignado. Ela ativou o redemoinho da vida que agora percorria seu corpo e atingiu o primogênito com um raio prateado. O simples ato a fez chorar de alegria, sentindo o lado grifão preencher o vazio que ela sentiu durante toda a vida. Redemoinho da vida não tinha poder destrutivo por si só, simplesmente sobrecarregaria o núcleo, o corpo e os itens encantados de alguém além do ponto em que poderiam ser controlados, fazendo-os enlouquecer. Pela Mãe Vermelha, sou um idiota, ele pensou. Eu avisei Lit sobre manter sua fúria sob controle apenas para fazer o oposto e cair em uma armadilha estúpida como um novato. Capítulo 1406 Bestas Alteradas, Parte 2. Enquanto o ataque de Menia o consumia por dentro, Tark, o Lindvorn, lançou uma explosão de chamas de origem misturada com o hálito corrosivo típico de sua espécie que corroeu o núcleo sanguíneo e o equipamento de Vladion. Assim que eu sair daqui, encontrarei todos aqueles que me chamaram de verme no passado e os derreterei com minhas chamas ácidas. Nem mesmo os verdadeiros dragões têm tal poder. Não sou mais apenas um dos fracassados de Leigain, sou o primeiro de uma nova espécie que é melhor que a original. Ele pensou enquanto lançava chamas sem parar. Solos, análise Lit disse. Alguma coisa está errada, ela disse, tentando entender a cena na frente deles. Sim, eles estão despertos. Sim, eles são semelhantes à linhagem de um guardião, mas todo o resto é uma merda. Ninguém tem um núcleo acima do azul profundo e o refinamento de seu corpo foi forçado a se equiparar a seus núcleos de uma forma desleixada, mas eficiente. Meu palpite é que aqueles que já tinham um núcleo azul morreram de despertar, deixando aqueles com um núcleo cianos brilhante como os únicos sobreviventes. Isso é uma boa ou uma má notícia? Lit perguntou. Ruim. Devido à sua massa, eles ainda são mais fortes que você, e mesmo sendo magicamente mais fracos, não é muito. Além disso, eles podem ter um avanço a qualquer momento. Solos respondeu. Lit, eu cuidarei da esfinge alterada. Redemoinho da vida é um incômodo de enfrentar. Se você não sabe o que está fazendo, então deixarei o Drake para você. Scarlet disse através de seu link mental depois que os olhos lhe deram um relatório de status idêntico ao de Solos. Tal como seus companheiros, a esfinge estava ansiosa demais para se livrar da parte menor de sua espécie. Kunia respirou um jato de chamas de origem azuis profundas em Lit só porque pôde. Não havia estratégia por trás disso, ele só queria se perder no poder da linhagem do dragão e no êxtase que a ambrosia lhe proporcionava. Seriamente. Que tipo de idiota ele é?
Lilith respondeu na mesma moeda e suas chamas de origem azul-violeta acabaram com o oponente, carregando consigo o poder da explosão que as chamas conflitantes causaram. Kunia gritou de dor ao sair da ilusão de invencibilidade. As chamas de origem consumiram seu corpo e mana ao mesmo tempo, enquanto a explosão arrancou várias de suas escamas. Lilith não deixou o Drake a tempo de se recuperar e liberou ambos os pôr do sol final de seu anel de feitiço, afogando em um mar de chamas negras. A armadura orixalco de Kunia já havia sido enfraquecida pelas chamas da origem, então ele não hesitou em sacrificá-la para salvar sua vida. Ele sobrecarregou o pseudonúcleo da armadura para causar uma explosão poderosa que se espalhou para fora de sua pele, não causando nenhum dano e destruindo todo o ataque de Lilith. Feitiço legal, mano. Você faz assim? Seus olhos de dragão permitiram que ele entendesse os feitiços de nível 5 depois de vê-los uma vez. Bêbado com seus novos poderes, Kunia liberou 5 pôr do sol finais, um para cada dedo de sua mão esquerda. De fato. Você pode copiar isso também. Lilith não vacilou e ativou o feitiço espiritual Pente Elemental de nível 4, Explosão Perfurante. O raio esmeralda, tão grosso quanto um braço, empurrou o pôr do sol final que Lilith não conseguiu evitar graças aos seus aspectos de luz e terra enquanto usava água para resfriar as chamas que se aproximavam demais para serem confortáveis. A ponta do explosão perfurante girou sobre si mesma em alta velocidade como uma furiadeira graças ao aspecto do ar, não tendo problemas para passar pelas grossas escamas, ossos e músculos do Drake. Então, quando atingiu o meio de seu corpo, explodiu enquanto liberava o aspecto das trevas. O Drake morreu no local, sem pulmões para usar o revigoramento, nem coração para bombear sangue através de seus olhos velados. Lilith ofegou pesadamente, mas recusou-se a usar o revigoramento. Ele olhou para os outros com visão de vida, para avaliar se precisavam de sua ajuda e se a energia que lhe restava seria suficiente. Foda-me de lado. Alguns dragões são realmente capazes de aprender feitiços na hora. Felizmente, mesmo que o Drake alterado tenha sobrevivido, ele não tinha como copiar a explosão perfurante, a menos que alguém o tivesse ensinado como tecer feitiços de magia espiritual. Lilith pensou. Enquanto isso, Scarlet brincava com seu oponente de propósito. Quanto mais tempo ela parasse, mais informações o modo avançado dos olhos coletaria. Ela não teve tempo de lê-lo durante a batalha, mas o escorpião sempre poderia fazer isso mais tarde. Vadion pode se defender sozinho. Precisamos de todo o conhecimento que pudermos obter para compreender a natureza do nosso verdadeiro inimigo. Ela pensou, ansiosa para vingar Mirin da forma mais cruel e dolorosa. Pare de correr, seu covarde. Zogo, a esfinge, disse indignado enquanto o escorpião facilmente se esquivava de todos os seus ataques e se recusava a revidar. Não importa quanto redemoinho da vida o grifão menor usasse, não era suficiente. A lacuna física entre o azul brilhante e o violeta profundo era grande, mas a diferença entre o azul profundo e o violeta brilhante era simplesmente enorme. Scarlet era mais inteligente, mais experiente e cuidadosa, enquanto seu oponente estava sob o efeito de ambrosia. Para piorar as coisas para Zogo, ela não tinha ideia de como usar adequadamente os poderes que ganhou com o despertar. Alguns dias não foram suficientes para arranhar a superfície das muitas habilidades que apenas despertos possuíam. Te odeio. A esfinge gritou enquanto usava redemoinho da vida diretamente em seu corpo e núcleo, fazendo com que ambos evoluíssem para o nível azul médio. Você está louco. Pare com isso. Scarlet deixou escapar surpresa quando os olhos de Menadion a avisaram que ainda tinham um longo caminho a percorrer com o exame. Então você para de se esquivar. A esfinge disse, mergulhando sobre ela como uma ave de rapina, com as garras de seus 4 membros apontadas para a cabeça e o peito de Scarlet. Seu desejo é uma ordem. Um aceno da pata do escorpião ativou o feitiço espiritual de nível 5, prisão âmbar. Uma construção esmeralda interceptou Zoug no ar, encerrando-a dentro do que parecia ser uma pedra preciosa gigante feita de magia espiritual. As garras de Zoug eram impotentes contra ele, assim como suas facas encantadas e até mesmo o redemoinho da vida.
Scarlet enfrentou grifons suficientes para criar um feitiço capaz de circular a energia prateada de modo que, em vez de prejudicar seu feitiço, o redemoinho da vida realmente melhorou a prisão âmbar para uma dureza entre adamante e Davros. Você me enganou. A esfinge gritou. Não, você fez isso sozinho. Agora me diga quem o enviou ou calhe a boca. Acabou com sua loucura. O escorpião disse. Mas eu não terminei com você. Zoe consumiu todo o redemoinho da vida que lhe restava, desencadeando um segundo avanço e alcançando o núcleo azul brilhante. Infelizmente para a esfinge, a única coisa que manteve seu corpo unido após o avanço forçado anterior foi a energia prateada percorrendo seu ser, que amplificou a destreza física de Zoe. Agora que a pressão do núcleo se tornou ainda maior e ela não tinha mais nenhum redemoinho da vida, a esfinge explodiu como um foguete horrível, pintando a prisão âmbar de vermelho. Análise em 20. Os olhos disseram impiedosamente. Continua no próximo vídeo.